Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre baralho cigano. Nessa aula nós vamos aprender a desenvolver o baralho cigano. Então veja, quando nós vamos trabalhar com cartas, é muito comum atrair a curiosidade das pessoas, né? O que isso quer me mostrar? O que esse baralho quer me dizer? Será que meu amor vai voltar? Será que eu estou fazendo certo? Por que eu sofro tanto? São tantas as questões da nossa vida, né? Então é importante, quando a gente vai trabalhar com cartas, atender à necessidade do outro, tá? Proporcionar respostas satisfatórias, tá? Por quê? Porque o baralho, as cartas, elas estão a serviço da vida, tá? Elas não são somente cartas, elas possuem possibilidades, respostas, caminhos, né? Então, um terapeuta, ele tem a possibilidade de fazer com que o cliente ganhe tempo, com que ele pare de andar em círculo, com que ele saia do sofrimento, com que ele amplie a visão, tá? Então, quando for trabalhar com cartas, é importante trabalhar dentro dessa consciência, né? De responder, de trazer respostas. Por quê? Existe um escritor chamado Deepak Chopra, tá? O Dr. Deepak Chopra, que é um indiano, porém hoje ele vive nos Estados Unidos, que escreveu vários livros, dentre eles Você Tem Fome de Quê? Olha aí. Então, por que eu estou citando esse livro? Porque todos nós temos fome, né? Não só fome de comida, de arroz, de feijão, de salada, né? Mas fome de aprendizado, fome de respostas, fome de espiritualidade. Então, as pessoas que vão vir até você, ou até você mesmo quando for trabalhar com as cartas, né? Provavelmente você está em algum nível buscando saciar a sua fome, tá? Então, as cartas, elas precisam atender a nossa necessidade, né? Trazer luz. E para isso, precisamos desenvolver o baralho cigano. Isso, gente, é muito fácil, tá? Como que nós vamos fazer isso? O que é desenvolver? É você separar as informações, tá? Como que se faz isso, Diego? Calma, que eu vou explicar. São 3 níveis: físico, mental e espiritual. Físico, mental e espiritual. Então, é importante você saber que uma carta, ela traz pelo menos 3 respostas. Qual que é a resposta física? O físico é o físico. Por exemplo, uma garrafa de água. Eu vou tomar água aqui, presta atenção. Isso é físico, depende só de mim. Tá aqui, é palpável. Porém, existe o nível mental, né? O mental diz respeito às leis, né? Por exemplo, semelhante atrai semelhante, tudo que eu faço volta para mim. Então, talvez o nível mental diz respeito às decisões que eu tomo na minha vida. Se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu não fico, se eu dou um passo para frente, se eu recuo, se eu falo, se eu não falo. Eu falo ou não falo, tá? E então o nível, que é o segundo, que diz respeito ao mental, seria talvez o que eu decido colocar dentro dessa garrafa. Água mineral? Água limpa? Um suco? Refrigerante? Cerveja? Uma cachaça? O que tem dentro? O que eu decido colocar aqui dentro para tomar? É o nível mental, tá? E aí então o nível espiritual. Por que eu tô tomando essa água, né? Que caminho que eu tô seguindo quando eu tomo água? Que caminho que eu sigo quando eu não tomo água? Quando eu deixo de tomar água? É saúde? É doença? Para que direção eu tô indo? Isso é o nível espiritual,
tá? Então, uma carta, ela traz essas 3 respostas. Por quê? Porque nós temos fome de respostas, né? Queremos saciar a nossa fome, a nossa necessidade, ok? Então, Diego, o que é o nível espiritual? O espiritual a gente já explicou nas aulas anteriores. Diz respeito às leis, aos princípios, ao significado de cada carta. Tá na apostila, ok? O nível mental, tá? Também tá na apostila, eu vou explicar agora para que a gente possa desenvolver. E o nível físico é a imagem das cartas. Então, por exemplo, se eu tiro a carta do cavalo, veja, né? Aqui o cavaleiro, perdão. Aí você tira a pessoa, olha e fala assim: nossa, tem um cavaleiro e um cavalo. Esse é o nível físico, né? Então, qual que é o nível espiritual? Olha, o cavalo é o significado, é o conhecimento. E o cavaleiro pode ser você, um professor, que pode ser um mensageiro, né? E aí, a armadura são os recursos que a gente usa para aplicar o nosso conhecimento. Isso é espiritual. E o nível mental? É isso que nós vamos aprender nessa aula. Então, gente, o nível mental é muito simples, tá? Tem a tabela aí na apostila e eu vou explicar aqui como que faz. Cada carta, ela tem uma resposta específica, tá? Que pode ser sim, talvez e não, tá? Diego, como que eu sei? Basta olhar na tabela. Eu vou falar aqui um pouco sobre o nível mental das cartas. E aí você tem 3 respostas para dar na sua consulta. Então vamos lá. A carta 1, gente, é sim. Se aparecer essa carta, a pessoa, o que eu faço? Você precisa tomar uma decisão. Qual decisão? Sim, você deve fazer, tá? A carta 2, sim. 3, sim, você precisa ajustar as velas. A carta 4, sim, você precisa ver quem está te apoiando aí. Carta 5, sim, você precisa crescer, né? A carta 6, né? Talvez, existe um preço a ser pago, tá? Então, antes de você seguir, você vai precisar pensar, desenvolver algo, tá? Então você não tem permissão de ir. Você precisa pagar o preço primeiro. Então é talvez, tá certo? E a carta 7, pessoas invejosas, talvez é o momento de você não ajudar mais essas pessoas. Então não é sim, é talvez, tá? São cartas instáveis. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? E aí o que acontece? Aí vem a carta 9, não. Eu vou agradecer. Tá? Então essa carta aqui é não, precisa guardar, tá? E aí a carta 9, sim. Apareceu a carta 9, é sim, tá? Ok? Vamos pro segundo deck. Aqui, ó. Carta 10. Tô seguindo aqui. Apareceu? Sim. Separe o joio do trigo. Sim. Né? Carta 11. Sim, você pode usar isso a seu favor, tá? O chicote. Carta 12. Sim, persista. É sim. Carta 13. Sim, a criança interior, né? A espontaneidade. Sim. Carta 14. Né? Então aqui, convites para te desviar do caminho. Talvez, hein? Presta atenção. É para você aprender algo com isso. Né? Aqui, falsos amigos que abraçam você. Eu vou ser amigo deles? Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Analise isso, tá? E aí, a carta 16, sorte, proteção, inspiração, a luz no fim de um túnel aqui, né? Sim, siga em frente, né? Novidades, sim, né? Novas oportunidades, sim, né? Vai em frente, né? E a fidelidade e amizade, sim, é um sim da vida, né? Ok?
E aí vamos para o terceiro deck, tá? Então aqui, ó, isolamento. Muitas vezes você vai precisar se isolar, meditar. Sim, é um sim da vida, tá? Paz interior, buscar o seu espaço, sim, tá? O caminho, desafios, sim, seguir em frente, tá? Aqui, dúvida, dois caminhos, né? Decisão, livre-arbítrio, sim, você tem essa possibilidade, então é o sim da vida, tá? Perdas, prejuízos, doenças, essa carta é sim, você deve agradecer essas coisas, deve limpar isso, curar, então é sim, você está pronto, tá? Fraternidade, sim, tá? Aqui, ó, contratos, parcerias, novos contratos, novas parcerias, sim, é um sim da vida, você precisa se relacionar, né? O conhecimento aqui, ó, carta 26, né? Sim, o conhecimento faz parte da vida, então é sim, né? E receber convites para ajudar pessoas, oportunidades que podem tirar você da onde você está e levar para o mais, sim, você pode aceitar, tá? Sim da vida. E por fim, o último deck, né? Então, onde eu quero chegar, lembra? Então, sim para o masculino, sim, né? Sim para o feminino, se mostrar, sim, né? Se abrir para a vida, claro que sim, né? Com delicadeza. Aqui, força, autoridade, novos horizontes, sim, né? Vamos em frente, né? Sim para a autorresponsabilidade, para a intuição, aquilo que reflete você, sim, né? Olhar para a solução, para a chave dos problemas, sim, olhar para a solução, sim da vida. Aqui, ó, sucesso em todos os sentidos, sim. Tem adversidade, eu vou fazer sucesso mesmo assim, sim, tá? E aí eu encontro a estabilidade, e sim para mim estabilidade. E por fim, sim para novos caminhos, para a liberdade, para a libertação, ok? Então, gente, essa é a parte mental das cartas. Então, se você quer desenvolver, é importante você saber disso, né? Se a carta é sim, se a carta é não, ou se a carta é talvez, certo? Então a pessoa, o que eu faço? Observe se a carta está dizendo sim, não, talvez. O que eu faço, Diego? Aí a pessoa tira essa carta. Olha, sim, né? É para você fazer uma tarefa, tá bom? Sim, é para você fazer uma parceria, tá? Agora talvez vai aparecer aqui, mas isso é bom para mim? Aparece essa carta, não, é para agradecer, tá? E a gente obedece as cartas e tá tudo certo, tá? Então, gente, essa aula foi basicamente para você perceber o que é o sim e o que é o não. Na hora da decisão, as cartas podem trazer luz para o plano mental, né? Então, muitas vezes, eu tenho a garrafa, né? Mas eu não sei o que eu coloco dentro dessa garrafa, né? Então, muitas vezes, então eu posso colocar cerveja? Sim ou não? Talvez. Vou precisar pensar um pouco, né? Talvez seja melhor você colocar água nela, né? Por quê? Porque isso vai determinar o meu caminho espiritual, né? Então, o sim, o não e o talvez é parte do aspecto mental da carta, das cartas do baralho cigano, tá bom? Então, gente, eu espero ter contribuído, tá? Vocês vão ver que muitas coisas farão sentido na próxima aula quando a gente abrir as cartas, que é onde vai se mostrar esses três níveis: físico, mental e espiritual, tá? Lembre-se, as cartas são como um quebra-cabeça. Então, quanto mais você tem informação sobre ela ou sobre elas, né, mais respostas, mais necessidades você vai poder suprir em você e no seu cliente. Espero ter contribuído. Um grande abraço e até a próxima.